Pai, estamos aqui diante de Ti para trazer a Tua palavra. Senhor, queremos Te pedir que Tu abras o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa predisposição para ouvir e obedecer a Tua palavra. Senhor, que este momento seja inteiramente Teu. Senhor, livra-nos de distrações, de preocupações que nós trouxemos aqui e de tudo aquilo que veio para atrapalhar a aplicação da Tua palavra, que é santa e bendita. Senhor, abençoa-nos com a Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado, que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, neste momento sublime, queremos ouvir a Tua palavra nas nossas ideias, não queremos perceber da nossa maneira, não queremos criar heresias, nem nenhum tipo de distorção. Senhor, por isso, encabeça este momento, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na sequência de ministrações no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, pela graça do Senhor, vamos para o capítulo 5 e 6. Amém? Estou aqui, uma das coisas que orei antes de chegar aqui é: Senhor, ajuda-me a remir o tempo. 2 capítulos, vamos ver hoje. Amém? Amém? Então, irmão, pode abrir já Atos, capítulo 5. Atos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Amém? Amém? Abra o teu coração para receber a palavra do Senhor. Nós vamos, ao invés de lermos tudo e passar para a aplicação, nós, à medida que formos lendo, vamos aplicar a palavra do Senhor, vamos pregar. Amém? Atos, capítulo 5. Este capítulo, ou estes capítulos, o 5 e o 6, falam da fidelidade e integridade da igreja. Nesses capítulos nós vamos ver o crescimento da igreja e os primeiros conflitos, tanto dentro da igreja como conflitos que vieram de fora para dentro. Amém? Atos capítulo 5, vou ler do 1 a 11, que diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-se Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te sepultarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Palavra do Senhor. O primeiro trecho que nós acabamos de ler, do 1 ao 5. Irmãos, chama a atenção
que este capítulo começa com que palavra? O capítulo 5, verso 1, na minha versão, começa com entretanto. Acredito que nas versões dos irmãos estará mas, porém, ou uma outra palavra desse tipo. O que é que isso nos ensina, esse entretanto? Irmãos, por mais santa, fiel à palavra, cheia de obras que uma congregação possa ter, toda a igreja tem um entretanto. Vou dar aqui um exemplo. Na igreja, no Benfica, os irmãos acolhem muito bem. Entretanto, esse é só um exemplo. Entretanto, o louvor está desafinado. Na igreja do Benfica, os irmãos leem muito a palavra, mas não me cumprimentaram quando eu cheguei. Na igreja do Benfica, jejuam, porém, a pregação demora muito tempo. Toda a igreja tem um entretanto. Pelo menos um entretanto tem que ter. No capítulo 5 fala da igreja fundada por não outra pessoa senão Jesus Cristo. Os líderes eram os apóstolos, não os apóstolos que estamos a ver aí na televisão, que se intitularam. Ninguém sabe como é que foi o seu chamado. Estamos a falar dos apóstolos originais. Nesta igreja, no capítulo 5, como é que começa? Entretanto. Ou seja, tinha problema. Normalmente nós dizemos, ou ouvimos dizer, não, eu não vou reunir aí, porque... E falamos de um problema. Nesta igreja em que os apóstolos de Jesus, que andaram, comeram, fizeram milagres ao lado do Senhor, nesta igreja tinha um casal de mentirosos. Às vezes, irmãos, entendam o que eu vou dizer, nós, vou meter entre aspas, romantizamos a igreja primitiva. Às vezes a ideia que nós temos é, a igreja que tem problemas é essa, em que estamos aqui. Nós que estamos aqui a nos olhar, não, esta igreja tem problema. Mas a igreja lá dos apóstolos, não. Aquela igreja era santa, perfeita, imaculada. Irmãos, a igreja é santa não por causa das obras que faz. A igreja é santa porque o Senhor é santo. Jesus é santo, por isso é que nós somos chamados de santos. Nós não somos santos no sentido de sem pecado. Se for assim, ninguém é. Aliás, a Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, está a fazer de Deus mentiroso. Irmãos, na igreja em que Pedro, mais tarde Paulo, quando se converter, vai fazer parte, nesta igreja tinha um entretanto. Porém, mas, no capítulo anterior, nós vamos ver uma conversão extraordinária. 3.000 pessoas se converteram porque ouviram a palavra de Pedro. Eu não sei como é que Pedro pregava, qual era a qualidade do microfone, se era transmitido no YouTube, se metia um trecho no Instagram, se o TikTok dele tinha milhões de seguidores, mas a Bíblia diz, Pedro deu uma palavra, 3.000 pessoas. Nessas 3.000, adivinha quem estava? Ananias e Safira. Nós, às vezes, metemos um padrão que, primeiro, nós não conseguimos cumprir. E este padrão, em segundo lugar, nem mesmo a igreja primitiva tinha. Não, eu não vou reunir porque os irmãos são hipócritas. Tem lugar para mais um hipócrita, podes ver.
A igreja não é perfeita. Vou te oferecer um espelho para ver que você também não é perfeito. Pedro não era fiel à palavra? Era. Mas tinha Ananias e Safira na igreja. Amém, irmãos? Eu podia dizer, vamos melhorar as nossas desculpas. Mas vou dizer, vamos largar as nossas desculpas. O capítulo 5 já começa a matar todos os nossos argumentos. Entretanto, certo homem chamado Ananias e a mulher Safira fizeram um negócio e tentaram mentir na igreja. Essa igreja mesmo de Pedro, que andou sobre as águas, para não dizer se calhar não, Pedro se calhar não era crente. Irmão, se Pedro não era crente, ninguém aqui é. Se Pedro ainda fraquejar, andou sobre as águas, ele ainda não estava tão firme, já tinha andado sobre as águas. Quando ele andou sobre as águas, depois ainda traiu Jesus, mas ainda assim, ele já andava sobre as águas. Já foi naquela pequena missão que quando voltaram, os apóstolos disseram: nós expulsamos demônios, fizemos prodígios. E Jesus disse: sim, eu vi Satanás a cair do céu como um raio. Naquela missão, Pedro estava. Este Pedro é que na igreja em que ele era líder, ele, Tiago e os outros apóstolos, nessa igreja é onde tinha um casal de mentirosos. Irmãos, que essa fantasia de igreja, entre aspas, perfeita sob o nosso ponto de vista, essa fantasia tem que morrer esse ano, irmãos. Se você não reúne, porque a igreja tem defeito, você não vai reunir em nenhuma parte do mundo. Se você acha que nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde se deu a reforma protestante, ou em Roma, onde Pedro pregou, Antioquia, escolhe um lugar. Te garanto hoje, se você for lá, você vai encontrar pelo menos um entre tantos. Pelo menos um, porém. Mas, na igreja em Luanda, as reuniões não começam e nem terminam a horas. É verdade. Esse, entretanto, irmãos, tem duas funções na nossa vida. Ainda não li, ainda não estou a pregar o texto, estou a pregar uma palavra, entretanto. Esse, entretanto, tem que ser percebido por nós de duas maneiras. Primeiro, a igreja tem problemas. Tem ou não tem? Tem. Esses problemas não são para serem ignorados. Não estou aqui a dizer que toda igreja tem problemas, então vamos viver assim. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, primeiro, a te mostrar essa realidade. As igrejas de Jesus têm problemas. Ponto número 1. Ponto número 2. Os problemas não são para ser ignorados. Amém? Não vamos ficar refastelados no... Toda igreja tem problema. Fica assim. Então não interessa terminar a reunião na hora que marcamos. Não interessa. Toda igreja tem problema. Não é isso que hoje eu estou a dizer. Amém? Para ficar claro. Toda igreja tem problemas e esses problemas devem ser corrigidos. Amém? Como é que este problema surgiu? Irmãos, nós temos visto, não noutros sítios, estou a incluir aqui a igreja em que você está nesse momento. E se calhar quem está a acompanhar depois, ou vai acompanhar depois na internet. Às vezes nós não damos o testemunho com o objetivo certo. O testemunho é para glorificar o Senhor. Nós testemunhamos Cristo na nossa vida para que as pessoas vejam o que é que Jesus fez e, consequentemente, deem glórias a Deus. Mas o que é que nós temos visto às vezes, infelizmente? O testemunho é uma forma de se promover.
Às vezes nós temos a ideia que existem escalões de irmãos. Tem irmão que só senta. Estou aqui a dar um exemplo. O irmão que só senta. Depois tem o irmão que serve até esse nível. Depois tem o irmão que experimenta milagres. Depois tem o irmão que dá um grande testemunho. Isso não existe na igreja, irmãos. Deus não tem preferidos. Deus tem íntimos. Vou repetir. Deus não tem preferidos. Deus tem íntimos. Se você anda com Deus, você vai ser íntimo. Você não vai ser preferido. Deus ama a todos. Mas nós às vezes pensamos que se eu der um grande testemunho, Deus vai me amar mais. Exemplo. Você teve dor de cabeça. Os presbíteros oraram. E ao chegar em casa, a dor de cabeça passou. Amém? É um testemunho. Olha como é que nós contamos esse testemunho. Irmãos, esse é o irmão já que está a contar o testemunho. Irmão, eu vi o inferno a se abrir diante de mim. Mas eu lembrei a fé de Estevão. Eu vi, irmãos, na sala da minha casa o anjo chegou. Eu senti um calor, irmão, não sei descrever. E ouvi uma voz que me disse: fulano, levanta até Jesus que está a te falar. Irmão, estou aqui de pé. Toda a igreja. Qual é o problema? É mentira. Foi isso que aconteceu? Não. O irmão orou e a dor de cabeça desapareceu. Braulio, por que estás a falar isso? Foi o que Ananias e Safira fizeram. Ananias e Safira, se recuarmos um versículo, lemos o último versículo do capítulo 4, diz que tinha um homem chamado Barnabé que vendeu uma propriedade e entregou todo o dinheiro na igreja, aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, ou pela emoção, ou porque queriam dar show, pensaram: não, esse Barnabé não pode me ganhar. Olha como é que o testemunho passa a ser para se promover. Venderam propriedade, não sei se venderam 3 milhões de kwanzas, ficaram com 2 milhões, 1 milhão, vamos levar para a igreja. E já é muito. Ao chegar, Pedro perguntou a Ananias: Ananias, isso é todo o valor que vocês venderam? Sim! O que ele lembrou? Barnabé fez isso e aplaudiram. Ah, vou dar show no domingo. Domingo na igreja vão me sentir. Quem viu o negócio na igreja? Ninguém. Pedro estava lá? Não. Os irmãos estavam lá? Não. Você estava lá? Não. Mas o Senhor estava lá. Irmão, nós temos uma expressão que é, como é que é? Adoçar. Não adoce o testemunho, irmão. Não precisa disso. Se você pregou o evangelho, ninguém se converteu, não minta. Não se converteram porque estavam endemoniados. Não minta. Conte a verdade. Pedro disse a Ananias: o terreno é teu. Se você quisesse dar 50 kwanzas, é teu. Mas não minta. Se Ananias chegasse e dissesse: vendi o terreno e não quero dar nada, não morreria. Por quê? O dinheiro é dele. Não há nenhuma lei a dizer que o povo devia vender tudo e meter aos pés dos apóstolos. Não era lei. Foi uma prática que surgiu. Do mesmo jeito, irmãos, nós devemos ter discernimento para saber o que é lei, o que é mandamento, o que é uma prática na igreja. Exemplo. Estamos a orar. Irmãos se meteram em pé, uns ajoelharam.
Eu pergunto, se você orar sentado, você vai para o inferno? Não, mas é uma prática orar de pé. Amém? Isso é uma prática da igreja, não é uma lei. Mas mentir, ou melhor, não mentir, é lei, é mandamento. Ananias e Safira não morreram, ou eles não morreram porque não deram tudo. Não. Eles morreram porque mentiram. Pedro perguntou, é tudo? Eles tinham que dizer, não é tudo. Ok, então deixa o que vocês trouxeram. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, oferta é voluntária. Não existe oferta coerciva, oferta obrigatória. Não existe. Se é obrigatório, biblicamente não é oferta. Pode dar outro nome, pode dar tributo, taxa, mas oferta é voluntária. Ananias e Safira morreram porque adoçaram o testemunho. Queriam receber uma glória, primeiro, que nem devia ser deles, é do Senhor. Segundo, se compararam a Barnabé. Estamos a falar de que igreja? Da igreja em Luanda? Não. Estamos a falar da igreja dos apóstolos. Tinha esse problema. Nós, se não vigiarmos as nossas emoções, vamos fazer a mesma coisa. Irmão, todos aceitaram participar do jejum. Ninguém vai te controlar em casa. Mas se não vais participar, diga, não vou. Não vais deixar de fazer parte da igreja. Mas não dê um show aqui à frente. Glória a Deus pelo jejum! Vou jejuar tudo. Uma hora depois, finge que esqueceu. Tem jejum, mas Deus sabe o meu coração. Deus sabia do coração de Ananias e Safira, por isso é que morreram. Irmão, não minta. O ensinamento desse capítulo é simples. Não minta. Não adoce o que fizeste. Seja sincero. Quem participou do jejum, não participaste, não levanta a mão. Quem pergunta isso não quer ver a igreja toda de pé. Quer saber da verdade? Quantos participaram? Porque Deus revela, irmãos. Não há nada oculto que não venha à tona. Não é palavra do irmão Braulio. Está escrito. Deus revelou porque Deus é o Senhor da igreja. Dono da igreja não são os presbíteros. Dono da igreja é Jesus Cristo. E Ele é que põe ordem na igreja. Irmãos, não confundamos liberdade com desordem. Nós somos livres, mas não andamos desordenados. Na igreja tem lei, irmãos. Os mandamentos estão aí não para enfeitar a Bíblia. Adulterei, ninguém viu. Deus viu. No negócio da Ananias e Safira, ninguém estava presente. Senão, quem comprou o terreno e o casal. Mas na hora da mentira, o Senhor fez assim para Pedro. Pedro, é mentira isso. Pedro não fez uma reunião de revelação. Não fez. Uma reunião como essa. Amém, testemunho. Primeiro veio, testemunho. Irmão, ofertei. Vamos supor que seja Barnabé. Amém, Barnabé. Ananias, minha vez de brilhar. O meu terreno lá, no 11 de novembro, que já tinha vedação. O terreno que valia 12 milhões. Mas pela graça do Senhor vendi. Irmãos, nos pés dos apóstolos. A pergunta é, estás a mentir quem? Irmãos, quem leu a Bíblia essa semana? Você, como não quer ficar atrás, mas você sabe que você nenhum versículo leu. Não minta. Não minta a Jesus. Você pode dizer, Braulio, mas Ananias e Safira mentiram a Pedro.
Mas Pedro, como apóstolo, mentindo a ele, no contexto da igreja, estava a mentir ao Espírito Santo. Eles queriam levar uma glória que não era deles. Irmãos, o ensino é simples. Não minta. Amém? Não minta. Fizeste, fale. Não fizeste, também fale. Não fiz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse exemplo de mentir, de dar um jeitinho, no Antigo Testamento haviam dois levitas, Nadab e Abiú. Está no livro de Levítico, capítulo 10. Eles eram filhos de Arão. Arão e os seus filhos eram sacerdotes. O sacerdote máximo era Arão, que também é chamado de sumo sacerdote, que significa o líder dos sacerdotes. Havia uma lei que o fogo no altar não devia se apagar. Os levitas tinham que deixar aquele fogo sempre aceso. Mas dois jovens... Igreja, aqui tem jovens? Dois jovens tentaram dar um jeito. E Moisés foi claro a dizer: Deus mandou que o fogo não se apagasse. O fogo, irmãos, não era feito de qualquer maneira. Mas nós, como somos muito pragmáticos, irmão, qual é a diferença entre esse pão sem fermento que a igreja faz e batata frita do pacote? Vamos meter batata frita do pacote. O que interessa é comer. Irmãos, Nadab e Abiú sabiam, mas deram um jeito. Nós ouvimos muito essa expressão: não traga fogo estranho. Quem já ouviu essa expressão? Nunca ouviram essa expressão, irmãos? Não traga fogo estranho. É por causa desse episódio. Eles sabiam como é que o fogo devia permanecer. Não sei se eles foram acender o fogo no fogão, se fizeram com pedra, com isqueiro, mas estavam a levar fogo estranho. Resultado, morreram os dois. Isso é semelhante ao que Ananias e Safira fizeram. E olha os paralelos. Ananias e Safira eram quantos? Nadab e Abiú. Eles concordaram em fazer. Às vezes nós vemos esses ensinos aí que vemos na internet. Irmão, cuidado com o que você lê na internet. Não. Se o casal é unânime, se o casal concorda em fazer uma coisa, então o Senhor abençoa. Não. O casal, a igreja, tem que ser unânime naquilo que é bom. Amém, igreja? Não é qualquer unanimidade. Se você está vendo o teu irmão a pecar, não concorde com ele. É tua obrigação dizer não. Nadab e Abiú concordaram em meter fogo estranho ou não? Por que o Senhor não disse: que bonito, estão a andar em unanimidade? Vou perdoar esse fogo estranho. A Bíblia diz: saiu o fogo do altar e lhes matou. Ananias e Safira, que bonito. Um casal unânime. Foram unânimes até morreram juntos. Foram sepultados um ao lado do outro. Olha a parceria. Não é qualquer parceria, irmão. É parceria naquilo que é bom. Teu amigo está a mentir. Não, mas ele é um amigo de infância, irmão. Ele cresceu comigo. Andou de cueca comigo na rua. Jogamos bola juntos. Está a mentir? Não. Um amigo não lhe deixa no chão. Não, esse é mesmo meu sangue. Não é qualquer tipo de parceria. Mas, brother, a igreja não tem que andar em unanimidade? Sim, em unanimidade naquilo que é bom. Senão vamos morrer, irmãos. Teu marido roubou a empresa, não se meta naquele dinheiro. Pelo contrário, lhe fala, devolve esse dinheiro.
Não. Se calhar é a nossa bênção. Olha onde é que nós estamos. Dinheiro roubado é bênção. Recebeste troco a mais. Se calhar é meu dia de sorte. Estou a falar aqui alguma mentira? Está aí no táxi. Cobrador esqueceu de te cobrar. Não, se calhar Deus é que me meteu invisível. É roubo, irmão. Estás a roubar. Se não te falaram, estás a ouvir aqui. Estás a roubar. Ananias e Safira pensaram a mesma coisa. Nossa pesada. Vamos brilhar. Nós que sentávamos lá no fundo, vamos nos meter a sentar aqui à frente. Na hora. Como o irmão Kojak disse, o velório mais rápido que tem na Bíblia. Nem lhe chorar. Não. Enterra mesmo já lá fora. Ao lado do tanque. Não enterra aí. Mulher chegou. Estás atrasada há 3 horas. Vai, fica ao lado do teu marido. Irmão, não minta. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo... Não, antes deixa-me dizer. Braulio, mas por que isso acontece na igreja? Se nós ouvimos a palavra, nesse momento você está ouvindo a palavra, mas por que acontece na igreja? Pedro deu uma grande palavra, 3.000 se converteram, mas por que acontece hoje? E por que aconteceu isso? Irmãos, a igreja não vive só do domingo. De segunda a sábado, você também é crente. Por que não dá vontade às vezes de vir para a igreja? Vamos falar assim, rasgado. Por que às vezes vamos na igreja assim? Os irmãos falam, bué. Amém. Você está ouvindo a palavra uma vez, domingo. De segunda a sábado você se enche de outras coisas. Por que você acha que vai ter vontade de vir? Série que você assiste te ensinam que adulterar é bom, roubar para se dar bem na vida é bom. Você se enche de segunda a sábado disso. Acha mesmo que domingo, quando te vierem a louvar, vai te dar vontade de louvar? Sabe por que eu digo isso? Olha o que Pedro disse. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Satanás enche o nosso coração quando nós lhe damos brecha. Para Satanás encher o nosso coração, não é sacrificar animais. Satanás enche o nosso coração com tudo aquilo que é contrário à palavra. Você vê uma pregação na internet, teu primeiro pensamento, esse pastor é gatuno. Essas páginas de fofoca aqui que todos nós conhecemos. Você é uma cerimônia, você acorda antes de ler a Bíblia, se é que você lê a Bíblia. Instagram, o que tem lá? Qual é o meme? Não estou a dizer que ver meme é errado, irmão, eu vejo. O problema é só se encher disso. Você sabe que ontem teve festa de sei lá quê. Você sabe o preço do convite. Você sabe qual é o DJ que tocou. Você sabe qual é a fofoca dos famosos. Você sabe qual é o casal de famosos que se separou. Você sabe com detalhe. Chega domingo. Não está me dando vontade de orar. Por que será, irmãos? Você está cheio de outra coisa, irmãos. É simples. É simples, não há segredo. Você está cheio de outra coisa. Ananias e Safira, no impulso, queriam oferecer, mas estavam cheios de outra coisa. Irmão, ninguém vai te controlar quando você estiver sozinho. Está se encher de quê? O telefone é teu, a internet é tua. Ninguém vai ficar aí. Irmão Luiz, já leu a Bíblia? Você acha que o irmão Luiz tem idade para lhe falar isso? Uma pessoa que é chefe de família vai lhe falar isso? Não. Pelo contrário, ele é que tem que controlar os filhos.
Estou a falar do irmão Luiz, não que ele faça, é só um exemplo. Podia meter o nome de outra pessoa aqui. Não adianta, irmão. Você vê coisas que só você sabe e domingo ter um surto de espiritualidade. Misericórdia. Ainda falta muito versículo. Amém? Amém. Romanos 11, 22, Paulo diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Paulo está a dizer: irmão, lembra-te que Deus é bom, mas também é severo. Se você está a andar bem, Deus vai ser bom contigo. Se não estás, Deus vai ser quê? Severo. Cuidado com essas pregações que se ouve aí. Pode pecar à vontade. A graça te redimiu. Vai nessa. Tenho que explicar isso para Ananias e Safira. Peca à vontade. É pela graça, irmãos. Amém. Paulo, que escreveu que é pela graça, a seguir disse que isso não sirva de desculpa para pecarmos. Amém? Tenho que falar as coisas assim rasgado mesmo. Amém? Glória a Deus! Ainda bem que tudo que se falou aqui não se aplica na igreja, não é verdade? É para fora. Aqui estamos todos santos. Amém? Versículo 12 ao 16. Misericórdia. Vamos terminar. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Rapidamente, olha o que se passava. Eu sei, porque conheço essas pessoas. Conheço de ter amizade. Sabe como é que algumas pessoas pensam, irmãos? Se eu falar a verdade na igreja, as pessoas vão embora. Porque dura demais. O capítulo 5 desmente isso. Primeiro, se a igreja está a falar e a praticar a verdade, vai ter disciplina na igreja. 2, as pessoas vão aumentar. O problema é que hoje as igrejas estão cheias de incrédulos que gostam de reunir domingo. Pessoas que não lêem a Bíblia, não oram, não jejuam, têm 2 mulheres, 2 namorados ou 2 maridos, mas se consideram crentes. Para essas pessoas, se você falar a verdade, acabaram de ver uma morte na igreja. Não é morte de um membro na igreja apenas, é morte de membro da igreja na igreja. Morreu aqui. O que se passou? O que lemos a seguir? A igreja aumentou. O temor entrou no coração dos irmãos. Irmãos, temos que andar em unanimidade na palavra. O tempo de brincar, se é que houve um tempo de brincar, já passou. Na igreja não dá para brincar mais, irmãos. Tinha milagre? Sim, mas também tinha disciplina. Qual é o problema? Vemos as coisas acontecerem, fingimos que não está acontecendo. É na liberdade, irmão. Eu acredito, não vou dizer todos, mas grande parte das pessoas aqui conhece amigos, homem e mulher, que tem 2 namoradas. Conhece. Fala o quê? Não, ele é meu amigo. Você conhece pessoas que cabulam? Se calhar você mesmo é essa pessoa.
Você conhece, mas você não fala nada. E você quer que a igreja cresça? Não vai crescer, irmão. O problema não é ar-condicionado, o problema não é se aqui não tem uma tela a passar os versículos, o problema não é esse. O problema é a fidelidade na palavra. Irmãos, nós podemos meter aqui um banquete para todos que chegam, todos os dias comerem. Quando a comida acabar, sabe o que vai acontecer? Se você está na igreja por alguma outra coisa que não seja Jesus, vou te contar uma novidade. Você não é crente. Você pode ser uma pessoa que gosta de Jesus, que gosta de reunir, que já não tem mais nada para fazer domingo, por isso é que veio. Você pode ser isso tudo. Crente, você não é. Se a primeira coisa que acontece, você é tudo. Crente, vou te falar assim, rasgado. Se você está nessa condição, desengane-se hoje. Se arrependa. Você não é crente. Onde é que já se viu, irmãos? Sair da igreja porque não te cumprimentaram. Misericórdia, irmão. Tem de haver temor na igreja. Amém. Pregador não é coach. Amém. Nem é animador de púlpito. Amém. Púlpito não é lugar para fazer negócio. Aqui não é lugar de negócio, irmão. Não é para ensinar estratégias empresariais. Amém. Igreja não é clube, porque igreja não tem sócio. Dízimo e oferta não é para você ser sócio da igreja. Você não é cliente da igreja. Se você fosse cliente, a igreja tinha que te agradar. Mas você não é cliente. Por isso a igreja não te agrada. Louvor não é espetáculo para você assistir. Você chega, desafinou, não gostei. Vou te contar uma novidade, o louvor não é para ti, é para Jesus. Amém? Se não alinharmos o que é igreja, vamos confundir a igreja com tudo. Pregador, e vou falar porque essa parte me toca. Pregador não é coach. Não quer dizer que ser coach é pecado. Mas coach tem a função dele no sítio dele. Tal como um empresário tem a função dele no sítio dele. Sei lá, jogador de futebol tem a função dele. Não substituamos. Senão vamos confundir mesmo a igreja como um clube de sócios. Se você deu o dízimo, então tem que dar uma palavra que te agrada, porque você é cliente. Não. A igreja não é um clube. Amém. Por isso é que aqui não fazemos negócio. Aqui é para falar a palavra do Senhor. Amém? Dízimo e oferta, eu vou terminar aqui essa parte. Dízimo e oferta não é coisa para você negociar com Deus. Dê o dízimo, então serei promovido na empresa. Try, experimenta. Dei o dízimo, não vai me faltar nada. Para não te faltar nada, você tem que trabalhar, irmão. Amém? Desculpa hoje dar assim a palavra rasgada. É que o livro de Atos é para endireitar a igreja. Se você ainda tinha a percepção de dê uma oferta de 15 milhões, amém. Por isso, tudo tem que acontecer como o irmão Braulio quer. Não é. Amém? Vamos terminar o capítulo 5. Mas o tempo só corre rápido quando sou eu a pregar. Misericórdia, que unção é essa? Versículo 17. Diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e lhes disse:
Ide, olha o ide de Jesus, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viram e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, e pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Glória a Deus! Evidência do Espírito Santo. Você fica sem medo. Irmãos, Braulio, como sei se tem o Espírito Santo? A Bíblia mostra os frutos, e um dos frutos é não ter medo. Os apóstolos foram presos por quê? Porque roubaram? Não. Porque mentiram no testemunho? Não. Porque pregaram a palavra do Senhor com fidelidade. Quando foram presos, o anjo do Senhor lhes abriu. O que disse? Fujam, vão para o consulado pedir o vosso visto para não os prenderem aqui. Foi isso, certo? Disse, vão na estação de autocarro, vão para a província mais próxima para não vos agarrarem nas autoridades. O Espírito Santo, por meio desse anjo, disse: vão para o templo e preguem as palavras desta vida. Por outras palavras, preguem o Evangelho. Por outras palavras, falem de Jesus. Amém! Irmãos, crente não pode ficar como uma barata com medo. A barata fica aí escondida. Você bate assim num sítio, a barata corre à toa, sem direção. Crente não é assim. O crente tem uma direção. O crente não se direciona. Os apóstolos não podiam falar, não, por nós mesmos vamos agora para o templo, iriam morrer. Mas o Espírito Santo lhes disse: vão e preguem lá onde eu vos indicar. Braulio, quero ouvir a voz do Senhor. Se prepara para a revelação. Está aqui a voz do Senhor. Amém? Amém? Não, mas eu quero que o anjo desça e diga. Hoje todos os exemplos vou dar o nome do Luiz. Luiz, meu filho, eis que hoje te ordeno. Pode acontecer isso, mas vou te contar uma novidade. O Espírito Santo não vai falar nada diferente do que tem aqui. Não vai dar nenhuma ordem contrária à Bíblia.
Se for contrária, não é o Espírito Santo que falou. Os apóstolos foram pregar no templo, onde estavam mesmo lá os guardas, o sinédrio. Ontem dei um exemplo. E entendam, isso é um exemplo, não é para você fazer. Você foi manifestar no 1º de maio. Por ética apanhaste, te prenderam. CCL. O anjo vai te tirar. Sabe o que é que aqueles homens fizeram? Em vez de ir no 1º de maio, agora foram já na cidade alta. Então quem diz, estamos aqui. Foi isso que eles fizeram. Estavam a pregar aonde? No pórtico de Salomão. É onde eles se reuniam. O Espírito disse, não, agora vai mesmo direto no templo, onde eles estão. Fica lá. Foi isso que aconteceu. Eu pergunto, quem teria a coragem de fazer isso? Por nós mesmos, se não tivermos o Espírito, não adianta, não simula. Vai ser preso à toa, vai apanhar pureta à toa, não faz isso. Mas se o Espírito Santo comissionou-te a pregar o Evangelho, vai sem medo. Amém? Fale e não te cales. Amém? Neste sentido, sofrer pelo Evangelho não é maldição, é bênção. Glória a Deus. Capítulo 6, vou ler rapidamente. Versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 quê? Os 12 apóstolos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, sublinha isso, de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ora nada. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de espírito de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus! Repare sempre no início dos capítulos. O capítulo anterior começou com que palavra? Entretanto. Nesse começou como? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração. Braulio, o que é que a Bíblia está a dizer? Presta atenção. Quando a igreja crescem os problemas. É isso que a Bíblia está ensinando. Lucas, que escreveu Atos, ele podia escrever associando a murmuração com outra coisa. Aqui vamos já ver quem pulou na disciplina de língua portuguesa, interpretação do texto. Lucas escreveu assim: ora, crescendo o número de discípulos, houve murmuração. Ele quis relacionar uma coisa à outra. Senão ele diria, domingo de manhã, houve murmuração. Ele estaria a associar a murmuração ao quê? Ao domingo de manhã. Ele associou a murmuração ao número grande da igreja. Outra coisa que devemos tirar da nossa cabeça. Se o cristão, o verdadeiro cristão, reunir, tudo vai bem. Ué, esses discípulos vieram em nome de quem? Jesus. Foi um acréscimo milagroso, mas esses discípulos reclamaram. Quando a igreja cresce, tem que ter organização, irmão. Chega de freestyle. Quem vai cuidar do protocolo? Fulano. Amém. Assuma esse ministério. Os irmãos da Mutamba. É só exemplo.
Limpar sábado. Glória a Deus. Quando a igreja cresce, crescem os problemas. Neste sentido, e já falamos aqui uma vez, eu acho, esse é Braulio a dizer, não é a palavra do Senhor, é o Braulio. Eu acho que a igreja ainda não cresceu muito por causa da misericórdia de Deus. Se com o número que nós temos, as coisas acontecem assim. Irmão, tem reunião sábado. Ensaio. Reunião a que horas? 12. 15h40. Obrigado, Senhor. Domingo, é louvar. É misericórdia de Deus que ainda não trouxe pessoas, senão aqui vai ficar uma confusão. Segundo o ensino, nessa mesma passagem, houve necessidade de surgir um ministério. Qual é esse ministério? Diaconato. Os diáconos surgiram por causa de uma reclamação. Nós às vezes pensamos que diácono... Quem vive no prédio sabe. Vou trazer uma ilustração. Nos prédios tem sempre um funcionário que faz tudo. Já repararam? Tem o guarda é guarda. Mas tem no prédio sempre um que limpa. Você chega com compras, ele pega, sobe com as compras. Se for para te acompanha. Se for lá em inspeção do trabalho e perguntar, esse faz o quê? Ninguém sabe. Me contrataram para fazer o quê? Onde eu vivo, nós chamamos de FT. Faz tudo. O diácono na igreja, esse, faz tudo. O diácono arruma a cadeira, limpa. Tem atividade, vai comprar comida, cozinha. Esse é o diácono. O diácono fecha buracos. É inferior? Não. Olha o padrão do diácono. Quando disseram para eleger diáconos, o que Pedro disse? Cheio. Irmão, para distribuir comida na igreja tem que estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito, de sabedoria e com bom testemunho. Irmãos, não brinquemos no ministério. Amém? Amém? Há uma palavra no Novo Testamento que diz que devemos nos submeter uns aos outros. Olha a aplicação perfeita nesse trecho. Houve reclamação, certo? Os apóstolos ouviram a reclamação. Não disseram, nós somos apóstolos, nós é que mandamos. Não. Se submeteram ao pedido dos irmãos. Primeira submissão. Os apóstolos se submeteram ao pedido. Segunda submissão. Os apóstolos deram ordem. Escolham 7 homens de boa reputação, cheio de espírito, cheio de sabedoria. A igreja se submeteu à ordem dos apóstolos. Amém? Terceira submissão. Os escolhidos se submeteram à escolha. Os que escolheram não disseram, não estou disponível. Minha vida é muito corrida. Está a ver a submissão, como é que acontece naturalmente? Apóstolos se submeteram ao pedido. A igreja se submeteu à ordem dos apóstolos, escolham vocês. Os escolhidos se submeteram à escolha. É assim que acontece, irmãos. Moisés tinha um sogro chamado Jetro. A Bíblia diz no livro, para não errar, deixa ler. Só quero ler o versículo. Êxodo, capítulo 18. Jetro era sogro de Moisés. A Bíblia diz que um dia ele foi visitar Moisés no deserto. Ouviu, Moisés agora é líder. Levou lá a esposa dele e os filhos e viu. Moisés, todo dia, fila. Todos levavam os problemas para Moisés. Moisés, minha galinha fugiu. Resolve. Moisés, a Andy cortou a minha luz. Moisés resolve. Moisés, a internet está fraca. O Jetro olhou assim para Moisés e chamou à parte. Moisés, isso não é bom o que estás a fazer.
Estabeleça homens mesmo aqui dentro do povo. Para esses problemas, para os problemas graves, venham até contigo. E olha, Jetro foi usado pelo Espírito Santo e disse: se parecer bem a Deus, faça. Olha a novidade. Moisés obedeceu e Moisés estabeleceu grupos. Por quê? Porque o sogro é que lhe ensinou. Nós às vezes pensamos que eu sou profeta, tudo Deus vai te revelar diretamente. Não. Quem é que revelou os diáconos? Foi a reclamação. Será que Pedro levantou? Irmãos, temos que meter diáconos. Vamos dar nome de diácono. Deu uma reclamação, humildemente ele disse: não, faz sentido. Escolhe 7 com esses requisitos. São diáconos. Moisés fez grupos. Por quê? Porque o sogro que veio de fora lhe disse: Moisés, não é bom, você vai morrer assim. Cria grupinhos, esses problemas aí de irmão não me atendeu. Não, resolvam mesmo vocês. Quando é problema de revelação, tragam para Moisés. Olha a dinâmica na igreja. Então não diga, o presbitério tem que fazer. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Deus te revelou um problema. Se calhar, é para você resolver. Se eu vi um problema, o irmão Augusto não viu, se calhar, é para eu, Braulio, resolver. Não é para você dizer, irmão Augusto não viu. Ele não ora aqui. Que chamado é esse? Então os apóstolos, porque não viram os diáconos, não viram que a distribuição estava a ser mal feita, não eram apóstolos? Eram ou não eram, irmãos? Que o Senhor ordene a sua igreja. E por fim mesmo, versículo 8. Estevão, cheio da graça e poder, Estevão, um dos diáconos, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Qual era a função do diácono? Não era distribuir comida? Era ou não era, irmãos? A função do diácono era distribuir comida. Mas não podiam resistir ao espírito e à sabedoria. Por isso é que Pedro disse: escolha homens cheios de quê? Espírito e sabedoria. Irmão Braulio, cantar, arrumar cadeira, não é só pegar a cadeira e meter aqui, depois meter tudo em fila. Não é só isso. Protocolo não é só dizer, irmão, senta aí. Não é só isso. Cantar não é só pegar um microfone e fazer Não é só isso. Pregar não é só chegar aqui e falar o que veio na cabeça. Não é só isso. Não é. Pensei que fosse. Se não é, por que alguns levam o ministério assim? O problema era distribuir comida. Pedro disse: escolha homens cheios de sabedoria, cheios de espírito, com um caráter. Deus sabe as armas que vamos precisar ao longo da nossa vida. Se aqui todos os domingos o irmão está sempre a dizer: orem, leiam a Bíblia, não é porque queremos implicar com a tua vida, é porque são as armas que vais precisar lá à frente. Tão logo escolheram os diáconos, Estevão, problema. Como é que ele se defendeu? Espírito, sabedoria. Quando o problema vier, irmão, o que vai te defender é o quanto você está familiarizado com isso e quanto de oração você tem. Já falamos uma vez e volto a repetir. A Bíblia, ler a Bíblia,
nos dá o fundamento da nossa fé. Oração nos dá o poder para exercermos a nossa fé. Uma coisa não anda sem a outra. Se você só lê e não ora, que já é estranho, porque se você lê e a Bíblia te manda orar, já é estranho. Mas se você só lê, você tem fundamento, você não tem poder. Se você só ora e não lê, você tem poder, mas não tem fundamento. Na prática, você não tem discernimento das coisas. Você não sabe o que é a palavra de Deus. Se alguém te disser, beba água do esgoto, você tem poder da oração. Você não tem discernimento porque você não lê. Uma coisa está casada com a outra. Não é uma ou outra, é as duas ao mesmo tempo. Amém. Por isso é que tinham o ler, orar, não é? Orar, ler. Tinham o ler, orar, porque as coisas andam juntas. Amém? Glória a Deus. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, que significa subornar, os anciãos, os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15, e termino. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Termino com a aplicação de tudo que acabamos de ler. Quando a igreja cresce, crescem os problemas. É verdade, irmão Brown. Cresce. É inevitável. Não existe. As igrejas do Apocalipse, todas, têm lá descrito um problema. Mas quando estamos a exercer fielmente o nosso ministério e vierem as lutas, as perseguições, as chibatadas, o cancelamento na internet, não interessa. Como é que vai vir essa perseguição? Quando estamos alicerçados na palavra, nós brilhamos, irmãos. Quando a Bíblia diz, ensino de Jesus, vocês são sal e luz. São sal da terra, luz do mundo. Sabe como é que algumas pessoas pensam? Brilhar é se eu tiver um Mercedes, estacionar aqui à frente da igreja. Esse irmão começou a brilhar. Não é isso que é brilhar, irmão. Brilhar é quando, diante da perseguição, diante da afronta do mundo, na sala de aulas, quando o teu professor disser, o homem veio do macaco, e você dizer, não, o homem veio de Adão e Eva. Todos rirem de ti, te chamarem de atrasado, religioso, legalista, e você permanecer firme. Isso é brilhar. Brilhar é quando você estiver no meio com os teus amigos, não tem nenhum irmão da igreja lá a te ver, e te apresentarem um homem, um moço. Esse moço gostou de ti, quer te levar lá no canto para fazer o que você sabe. Você disser, não, eu sou crente. Todos os teus amigos rirem de ti e você não recuar. Isso é brilhar. Brilhar é que quando você está num negócio e te dizem, fulano, vamos tirar 15 milhões a mais. E você dizer, não, ninguém está a ver, mas isso eu não faço. Isso é brilhar. Estevão brilhou diante de acusações falsas, o rosto dele brilhou. Testemunhou Jesus para as pessoas. E é isso que Jesus espera que nós façamos hoje. Hoje se falou muita coisa da igreja. Se falou sobre mentira no testemunho.
se falou sobre milagre, se falou sobre ordem, se falou sobre o ministério, se falou sobre fidelidade no servir. A minha oração, o meu desejo, o meu anseio é que o Senhor aplique tudo o que for falado aqui. Se aliás você não entendeu nada, está confuso, falou muita coisa. Mas que o Senhor aplique essa palavra na tua vida, tal como eu oro que aplique na minha própria vida. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos dê firmeza para não fugirmos da igreja. Que Jesus nos faça permanecer diante dos problemas. Essa palavra não é para acusar ninguém. Não é, ei, irmão Braulio, você descobriu o que eu fiz. Não faço a mínima ideia. O que é que se passa na tua vida? Eu não sei. Trouxe alguns exemplos para ilustrar coisas que, bem ou mal, todos nós conhecemos. Que o Senhor seja glorificado diante da sua palavra. Amém? Jesus é o Senhor.